Poxa, Verret podia jogar, sabe? Meu amigo, o cara é um fazedor de gols nato. Poucos times têm um jogador que faz gol e querer que o cara vá pro banco é não entender nada de futebol. Pelo amor de Deus, meu. Veja bem, tudo, tudo na vida você pode tirar uma mensagem, um aprendizado. Você sabe a mensagem que o torcedor do esporte está jogando na sua cara? Vascaíno, você está reclamando de barriga cheia. Vem cá, chega aí, vem torcer aqui para o Derek Lacerda. Como assim? Você está pedindo para barrar o artilheiro do Brasil neste momento? Levanto aqui um questionamento. Na visão desse torcedor do esporte, você está aqui na galera que entende ou está aqui na galera que não entende absolutamente nada? Vamos debater isso no decorrer do nosso vídeo. Além disso, família, apareceu aqui para mim um corte do ex-presidente do Flamengo, o Landim, falando do trabalho do Pedrinho, da situação do Vasco. Eu achei interessante porque ele faz uma comparação, né, no momento que eles assumiram o Flamengo lá em 2013, né, me parece que ele fazia parte, eu acho, tá? Tenho certeza disso. Ele fazia parte da gestão do Bandeira de Melo. Então, assim, pontos interessantes pra gente escutar aqui e debater. Tem um corte também que eu separei que ele fala da situação do Botafogo, que é bem interessante. Além disso, claro, vamos focar aí, né, no jogo de domingo, trazendo aqui algumas estatísticas do Fernando Diniz, falando sobre a defesa do Vasco, e tem uma resenha também aqui sobre o Leandrinho. No momento que estou gravando esse vídeo, 1h30 da tarde, boa tarde, um excelente sabadão. Dá aquela força pro Tiagão, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho, hypa o nosso vídeo e comenta para fortalecer o nosso trabalho. Vamos seguir a nossa resenha, repercutir aqui essa notícia do GE com vocês sobre o Leandrinho. Tá aí, ó. 3 clubes apresentaram propostas por Leandrinho. Tá aqui na matéria que um time foi o Ludogorets, da Bulgária, né, time do Eric Marcos, né? O Clube Bruges, da Bélgica, e teve também aqui um time da Turquia, família. A gente precisa destacar também que o Leandrinho foi convocado para disputar um Mundial e o Ryan não foi liberado. Assim, família, cara, eu gostaria muito de uma sequência do Leandrinho no Vasco, né, até pensando no ano que vem. Eu sou um cara que defendo a saída do Piton, a venda do Piton no ano que vem, tá? Acho que alguns jogadores que estão no atual elenco já deu. Não tô aqui falando mal do Piton, isso e aquilo, gosto muito do jogador, inclusive, porque sempre tem uma galera que tá chegando aqui no canal, que moleque tá falando absurdo. Eu sempre explico, né, pra não ficar repetitivo, porque assim, o Piton, entre outros jogadores, família, sabe, foram vários vexames nessa sequência aí, desde 2023, claro que teve bons momentos, mas eu acho que já deu, né, o Piton vai tentar aí uma boa venda, e o Leandrinho poderia ser um jogador para assumir a titularidade no ano que vem. Mas me parece, sabe, que o Leandrinho, ele não tem o desejo de permanecer no Vasco. Posso estar completamente errado, de repente é o Diniz, que não tem confiança no jogador, não sei se não está enxergando motivação, comprometimento, não sei o que é. Mas um jogador que foi tão bem, né, ali com o Paiva, ele foi emprestado por uma questão do Paulinho, né, que o Vasco precisava ali acertar para não sofrer o transfer ban, pagar lá o Al-Shabaab, e aí fez esse empréstimo e tudo mais. E o cara chega aqui, eu acho que só entrou uma vez, né, com o Fernando Diniz. Não foi uma vez. Um jogador que, como eu disse, foi bem em 2023. Não é aquele jogador que você tem que chegar e falar assim, não, tem que ter cuidado, calma. Poxa, o cara entrou numa bomba lá contra o Internacional, foi muito bem, o Vasco ganhou aquele jogo. Entrou em partidas como contra o Atlético Paranaense lá pela Copa do Brasil. Foi importante também na virada jogando aqui em São Januário. Entrou bem ali contra o São Paulo, fez gol. Então, assim, um cara testado. Claro, né, é jovem, pode oscilar, não ir bem, normal, assim como o Ryan, assim como o Gabriel Peck, entre outros jogadores, né, que são revelados aí pelo Vasco e tem uma sequência ali no profissional. Mas o ponto principal, na minha opinião, tem muito potencial, mas é isso, quero saber também a opinião de vocês. Vamos seguir aqui a nossa resenha, pra gente trocar uma ideia também sobre a defesa do Vasco. Tá aqui, ó, Vasco deve contar com a 12ª nova zaga em 2025. Assim, eu acho que todo mundo vai concordar que essa é a melhor zaga. Pelo menos a gente espera, né, que seja a melhor zaga do Vasco. Essa 12ª aqui, dupla, né, que é o caso do Cuesta e também do Robert Renan. E assim, sinceramente falando,
eu acho que, poxa, não poderia ter teste melhor, sabe? Você pegar o melhor ataque da competição, um clássico, realmente a gente vai ter um entendimento ali, sabe? Do nível que a nossa defesa vai conseguir contribuir. Claro, é um nível muito alto, né? Hoje é o melhor ataque da competição. Então a gente se saindo bem, essa dupla de zaga, e acredito que eles vão entregar. O Cuesta é um jogador, né, de seleção, não vai sentir a partida, de repente uma questão de ritmo de jogo. O Robert Renan me parece que tem muita confiança para jogar, confia muito no potencial dele. Então a gente espera que os dois possam ser assim, né, determinantes para um bom resultado, para a vitória do Vasco, porque aí, família, a gente passa a acreditar muito mais. Você imagina, a defesa sustentando, eu acho que isso passa uma confiança pro time, né, também, de uma maneira geral. A gente entende, né, que o Vasco cai muito quando é pressionado, quando sofre um gol, o time para de jogar. De repente, assim, até pro coletivo, mano, ali dentro de campo, você tendo dois zagueiros mais de potencial, de sustentar, de não dar fubá, de não errar. Cara, o time todo eu acho que aumenta o nível, tem mais confiança para buscar, né, o resultado. Então, assim, vai ser um teste difícil, mas eu tô confiante nessa defesa do Vasco. Mas claro, é bom a gente pontuar que todo time precisa ajudar para o Vasco ser um time mais forte defensivamente. Claro que individualmente falando, a gente espera um crescimento, né, com esses dois jogadores aí, Cuesta e Robert Renan, família vascaína. Tava vendo aqui também essa postagem do Vene Casagrande sobre o desempenho, né, do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, o aproveitamento dele em 3 times, Fluminense, Cruzeiro e Vasco. Né, me parece que aqui, vamos lá, o adversário do Flamengo neste domingo, Fernando Diniz, tem péssimo desempenho em jogos pelo Brasileirão. Somadas as edições de 24 e 25. 34 jogos, 7 vitórias, 9 empates, 18 derrotas. Aproveitamento de 29,4%. 42 gols feitos, 52 gols sofridos. Menos 10 de saldo. E aqui ele está pontuando o seguinte, ó, um time comandado pelo Fernando Diniz dos últimos 2 anos, né, com esse aproveitamento aqui, faria entre 33 e 34 pontos em 38 rodadas de Brasileirão. Com esse desempenho, seria rebaixado em todas as 18 edições do Brasileirão por pontos corridos, com 20 times, inclusive chegando a ser lanterna em 2 edições. E em outras 10 vezes o penúltimo colocado. Além disso, seria uma das piores defesas do campeonato em 7 das últimas 10 edições do Brasileirão. 14, 18, 21 e 24. E aí ele coloca aqui a classificação. Família, a gente pode até levar isso aqui, pô, Thiagão, jornalista, flamenguista, quer diminuir o treinador do Vasco. Cara, e assim, não é o caso, tá? Não é o caso. Eu tô trazendo isso aqui pra gente debater e a gente espera também, cara, o sucesso do Fernando Diniz no Vasco. Eu acho que todo mundo pensa assim, né, que o Diniz possa ter sucesso no Vasco, que aí o nosso time vai caminhar, você vai estar feliz, eu vou estar feliz, e ninguém quer falar mal aqui do Fernando Diniz. Mas se ele não tiver o entendimento que alguma coisa precisa ser ajustada no jogo dele, cara, ele vai caminhar dessa forma. Porque assim, né, ele foi confrontado numa coletiva em relação a isso, começou ali um debate com o cara, eu não lembro quem foi, poxa, o Joel Silva, eu acho, foi o Joel Silva. E aí ele começou a lembrar do Brasileiro de 23, lembrou lá do São Paulo. Não, existe um histórico recente. E assim, não sei o que ele pode fazer, eu não sou profissional da bola, não tenho conhecimento dele, eu só acho que em várias situações ele precisa fazer um feijão com arroz. E aí me parece que ele quer ir para um caminho, poxa, olha só, nessa situação, nessa determinada situação, 10 treinadores, 9 vão por esse caminho. O que seria o caminho mais fácil? Fazer o feijão com arroz. Sai um volante, entra um volante. Sai um atacante, entra um atacante. E eu não quero ir de encontro a isso. Eu vou por aqui. Então, machuca um volante, eu pego um atacante de ponta, boto de cabeça de área e boto um centroavante para lá. Ou em alguns momentos não tem um olhar para o time sem bola, só com bola, que foi no caso contra o Mirassol. Um jogo até de certo ponto equilibrado, 0-0, ele saca o Hugo Moura daquela partida, né, que estava jogando, que não estava bem, o Hugo Moura não estava bem contra o Mirassol, mas ele saca o cara de pegada do meio campo, bota Thiago Mendes e Tietchan para melhorar a saída, né, para o time sair melhor ali de trás. O que acontece? Com 10, 15 minutos já estava 2-0 para os caras. Beleza, uma falha do Fusato e uma falha do Maurício Lemos, mas, né, o primeiro gol é uma liberdade que você tem no centro do campo, com o Thiago e o Tietchan com dificuldade de correr para trás, o Negueba consegue arrastar sozinho e chuta, né, com liberdade. No primeiro tempo, isso não estava acontecendo. Então ele tem esse olhar em vários momentos para a parte técnica e não física. E precisa tentar achar um equilíbrio, na minha opinião. Aqui eu estou fazendo uma análise bem rasa que eu não tenho a capacidade de me aprofundar, né, nisso. Porque realmente, o que o Diniz tem que fazer para melhorar esse aproveitamento? Eu acho que isso é um passo. Né? Em alguns momentos, ter esse olhar de um treinador comum,
convencional. Cara, vou fazer o simples, sabe? Vou manter a estrutura. Não vou dificultar a cabeça dos jogadores, mexendo aqui, mexendo ali, porque eu tenho que pensar, claro, no time com bola, mas no time sem bola. Se eu não conseguir, se a minha ideia não for aplicada naquele momento, naquele contexto, poxa, eu preciso ter equilíbrio sem bola. Eu acho que em alguns momentos falta isso pro Fernando Diniz. Posso citar aqui contra o Sport, ainda bem que a gente ganhou, contra o Internacional, acho que se ele faz as mudanças de dar uma saída pro Vasco, ter dinâmica, o Vasco poderia ter ganhado aquela partida. Tô citando aqui Mirassol, tô citando o Corinthians, tô citando, né, contra o próprio Ceará. Eu acho que o Diniz erra muito, né? Erra muito, porque em vários momentos foge do feijão com arroz para fazer essas coisas que ele, né, parece que é o Diniz contra o mundo do futebol. Você pode reparar, você pode reparar. Família, vamos seguir aqui para a reta final do nosso vídeo. E eu queria passar esse corte que eu estava acompanhando aqui do ex-presidente do Flamengo, falando do momento do Vasco, da gestão Pedrinho. Depois a gente finaliza com essa resenha aí do torcedor do esporte, falando sobre o Verratti. Se liga só. A Pedrinho é uma ótima pessoa, cara. Assim, apesar de eu não ter convivido tanto com ele e tal, assim, as informações que eu tenho dele são, assim, as melhores possíveis, falando sinceramente. Assim. Nunca conversaram? Assim, já tivemos duas oportunidades de conversar, e assim, muito rapidamente em reuniões lá na CBF. Reuniões assim para sorteio de chave, essas coisas assim e tal. E eu estive lá com ele e tal. Assim, ele estava meio que chegando também, né? Sim. Ele estava tentando... Uma missão difícil a dele. Uma missão ele estava ali na volta ali do problema SAF, tudo isso, né? Aquela ação judicial que voltou a administração para a associação desportiva e tudo. Acho que ele está passando por uma série de dificuldades lá. Acho que o Vasco é um clube gigante que tem solução. Eu ia te perguntar isso. Tem solução? Tem. O Vasco é a quinta maior torcida do Brasil, cara. E eu acho que... Mas não é uma solução fácil. É uma solução dolorosa. É uma solução que passa, vamos dizer assim, por corte na carne. Mas acho que é possível... É possível sim. Olhando de fora, tá, Landinho? Porque você não está lá dentro. Então é bem raso, né? Vamos fazer uma análise rasa. Você não está lá dentro. Mas olhando de fora, é um desafio parecido com o do Flamengo lá de 13 que vocês pegaram? Você, Bandeira? Eu acho que hoje ele é um pouco mais complicado. Porque, primeiro, porque sem querer menosprezar, eu acho que o clube, como eu comecei a falar, gigante, quer dizer, o Flamengo é um clube, nacionalmente falando, ainda maior do que o Vasco. Então, assim, eu acho que as oportunidades que surgem para você buscar receitas no Flamengo, elas são maiores do que as do Vasco. Tem esse ativo maior. E acho que o aspecto de governança lá, mais complexo um pouco, fruto de todo esse imbróglio que surgiu de associação e de SAF, e eu particularmente não conheço em detalhes como está, vamos dizer assim, essa discussão judicial de direitos da associação e do investidor que tinha 70% e que aí foi entrar na justiça para retomar do investidor, alegando que ele não tinha cumprido, vamos dizer assim, ou que não iria cumprir, sei lá, com tudo aquilo que tinha se comprometido e tudo isso, e também aí as dificuldades que surgiram também desse investidor. Então tem todo esse outro lado do imbróglio que eu conheço absolutamente nada. Sim, claro. Zero que eu conheço disso aqui, e que pode ser também um problema. Falando pura e simplesmente como uma associação, como se ele fosse 100% uma associação independente. Tem saída? Sempre tem saída para um clube do tamanho do Vasco. Isso passa por uma discussão, de repente, por uma renegociação de dívidas, por uma série de coisas, e certamente passa por um período de dificuldade. A saída... É um remédio amargo no começo. Quanto mais amargo for o remédio e por mais tempo, maior é a chance do Vasco conseguir sair desse processo. O que é difícil, às vezes, é que o administrador esportivo, o cara que está ali, né, sentado na cadeira, ele é muito pressionado para dar resultado imediato. A torcida não quer ouvir falar do seguinte: cara, eu estou aqui construindo um negócio bacana, você vai passar por sofrimento durante 5 anos. Sim. E daqui a 5 anos você já vai começar a ver uma luz no fim do túnel. O cara não quer ouvir isso. O cara quer saber, quer ganhar amanhã. Quer ganhar amanhã. E tem essa pressão em cima. E isso é o que faz, vamos dizer assim, é que muitas administrações esportivas a gente vê voo de galinha, né?
É um sujeito entrando, estruturando o clube, aí vem um cara, pega, gasta uma fortuna, e aí o clube vai bem por um ano, no segundo ainda já começa a não pagar ninguém, mas ele ainda vai empurrando com a barriga, no terceiro, aí já no quarto ano está todo mundo quebrado e tal. Tem aquele voo de galinha curto e depois ainda ficou um período enorme de dificuldade, né? A gente vê isso muito no futebol, né, acontecendo. Então, assim, precisaria ter um grupo de pessoas como a gente conseguiu juntar lá no Flamengo, né, que, com um propósito e com um compromisso de aguentar a pancada e aconteça o que acontecer, a gente vai botar o clube no caminho correto. Acho que volto a dizer, um pouco mais desafio, porque o Flamengo é maior, número de torcida, mais torcida e tudo isso, e portanto tem um potencial de geração de receita maior, uma vez que você consiga, vamos dizer assim, levantar isso. Mas eu vejo que, assim, é possível que o quinto clube de maior torcida do Brasil não tenha uma solução. Assim, e não é bom, o Vasco mal é ruim até para o rubro-negro. Para o Flamengo, é importante. Tá aí, família, só para complementar, se liga nesse corte aqui, porque nesse momento ele estava falando da SAF do Botafogo. E aí ele cita uma situação que o Flamengo viveu em 2019 em relação a investimento. Você ter esse nível de investimento, para você poder bancar este nível de investimento, é fundamental que você mude o patamar de receitas do clube. O Flamengo fez um pouco disso. O Flamengo foi aumentando o nível de investimento e a gente foi criando um ciclo virtuoso. O Flamengo, antes de eu chegar lá, naquele período lá que a gente estava, antes da gente chegar na administração, eu diria que o Flamengo vivia um ciclo vicioso, não era virtuoso. Então o Flamengo não investia, ao não investir não tinha um bom time, ao não ter um bom time o Flamengo não tinha resultado desportivo, ao não ter bom resultado desportivo o Flamengo não conseguia amealhar as receitas de marketing que ele deveria, e com isso ele não tinha dinheiro para poder investir e continuava nesse ciclo vicioso. A gente tentou quebrar esse ciclo, acreditando que a gente ia fazer um investimento, e a gente precisava, era fundamental que a gente tivesse tido sucesso em 2019, porque se a gente não tivesse tido sucesso em 2019, a gente não ia ter dinheiro para repagar esses jogadores e provavelmente a gente ia ter que vender esses jogadores. Tá aí, família. Esse é um ponto que eu sempre falo aqui, né, com vocês, que futebol realmente é complicado de fazer. Ele falando dessa situação aí, né, do Flamengo em 2019, que fez um investimento alto e que de repente, né, não conseguindo ali os resultados que conseguiu, ia ter que vender alguns jogadores. Exemplo, me parece que é o que está acontecendo com o Galo. Né? O Galo não tem a capacidade de receita do Flamengo, né? Inclusive ele fala sobre isso ali, né, em relação ao Vasco, isso é uma realidade, isso é uma verdade. Assim, eu acho que tem o Flamengo ele tem muito torcedor modinha, né, que nem se tu perguntar para ele, fala a escalação, não vai saber. Mas compra a camisa pelo momento do time, né? Compra a camisa, consome algum produto e vai no Maracanã, né? Que seja, mas não consome, não assiste, só pra, né, ali fazer o social. Tem muito, com certeza, com toda certeza. Né? Um outro dia eu tava vendo um debate nesse sentido lá do Nordeste, um torcedor do Flamengo, essas resenhas que tá tendo, debatendo com torcedores do Náutico, do Santa Cruz, do Sport. E o cara não sabia nada de Flamengo. Nada, absolutamente nada de Flamengo. Ele só torce porque tá ali, tá bem, entendeu? Não tem muito nesse sentido, mas, né, isso gera receita pro clube. Mas assim, eu tava falando com um amigo aqui em relação a isso, né? Até pegando aqui o meu canal, porque um canal no YouTube, ele é um negócio, né? Ele é um negócio. Ele gera receita, tem aqui, né, as parcerias e tudo mais. Então o que acontece aqui com o canal, por exemplo, que a gente pode trazer para o contexto do Vasco? Quando o Vasco ganha um jogo, por exemplo, ali contra o Santos, classifica contra o Botafogo, você pode ver aqui o número de visualizações, como aumenta as interações, né? A galera comenta, a galera participa. Quando o Vasco perde um jogo, você já vê que diminui. E assim é o Vasco, né? O clube Vasco. Porque há muito tempo não tem uma boa fase, né? Pô, a gente pode pegar uma fase que realmente, né, representa a grandeza do Vasco, foi 2011. Certo? Onde o Vasco bateu ali, a gente sabe por quê, vice-campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, disputou Sul-Americana, em 2012 também fez um bom campeonato brasileiro, acho que terminou em sexto, chegou nas quartas de final da Libertadores, inclusive a Conmebol poderia rever esse confronto aí, né, Conmebol? Que anularam o gol do Alexandre no primeiro jogo, absurdo, né, tiraram aí o cartão do Plata. Então, realmente falta isso pro Vasco. O torcedor do Vasco ainda, mesmo numa situação difícil, consome, mantém o time vivo, a grandeza do Vasco, mas a gente precisa entender que isso é uma realidade, né? Inclusive um amigo comentou aqui, né, em relação a isso, ele fala: Thiago, mané, gosto muito do teu canal, dos teus vídeos, mas eu tô sem paciência, depois desse jogo contra o Ceará. Mano, e quantas vezes isso acontece aí nesses últimos anos? Sabe? Então o torcedor do Vasco que não vê resultado há muito tempo, como é que ele vai comprar uma camisa de 400 conto? A Nike agora deve ser 400 e caralhada.
450, por aí. Sócio torcedor. Então o Vasco realmente precisa entregar resultado, mano. Precisa entregar resultado. Um outro ponto é isso que eu falo com vocês. Futebol não é fácil. Claro que a gente espera aí, né, um parceiro, um investidor, não sei se isso vai acontecer sério, né, que a diretoria possa entender que realmente vai acelerar, trazendo dinheiro novo para o clube, isso é muito importante, não dá para ser como foi aí, né, tá sendo no Fluminense, até no próprio Vasco também, de tentar girar ali com o dinheiro do próprio clube, seja pegando empréstimo e tudo, mas tem que entrar dinheiro novo no clube para acelerar e tentar o caminho aí que ele falou, né, que é ter bons resultados, montar um time competitivo, conquistar e dentro de tudo isso você conseguir gerar mais receitas e aí a coisa ser sustentável. Né? E o Vasco tem torcida para isso. Eu tenho certeza que num bom momento do Vasco, e aí essa coisa ficar estável, família, o mundo não está preparado. Porque o vascaíno, ele tá cheio de tesão para consumir, para viver, para gastar. Mas, poxa, o Vasco pega o jogo do Ceará ali, a vitória na mão. A vitória na mão. Mano, fez o que fez ali, cara, o cara já não aguenta mais. O cara tá, desculpa, tá? Tá de cheio. Tá, a gente ama, a gente torce, a gente vibra, mas tá. Então assim, poxa, a Copa do Brasil, por exemplo, seria uma conquista para realmente trazer, sabe, essa vontade, essa pegada para o Vasco caminhar aí, né, família? Bem, além, né, da reforma de São Januário, que eu tenho certeza que vai ser um fator determinante aí para essa virada de chave também do nosso Vascão. Mas o ponto é, cara, muita merda que o Pedrinho fez, principalmente em contratações, sim. Mas ainda acho que é um cara sério, né? É um cara sério e tá tentando organizar o Vasco aí da sua maneira, família vascaína. Acho que uma boa resenha essa daí. E aí, para finalizar o nosso vídeo, vamos falar sobre Pablo Verratti mais uma vez, agora com o olhar do torcedor do esporte. Olha só. Olha, torcedor tem que ser estudado. Eu vi uma enquete que coloca o Andrés Gomes como titular e o Verratti no banco. Teve um torcedor do Vasco que foi no meu canal e ele disse a seguinte frase, ele disse, poxa, eu ficava com raiva do Drake quando ele falava do Verratti, mas eu passei a observar o que ele disse, que Verratti sabe fazer gols. É a função do cara fazer gols, cara. O cara é um dos artilheiros do Brasil, torcedor, porque tem uma birra com alguma coisa do cara, fica procurando subterfúgio para criticar o futebol do cara. Esse cara é um artilheiro nato, meu. Centroavante, ele não precisa ser craque, não, ele tem que saber fazer gol. Esse cara sabe fazer gol de cabeça. Deixa ele no banco, no jogo contra o Flamengo, aí depois que levar uma pisa, né, depois que perder o jogo, aí vai achar, poxa, Verratti podia jogar, sabe? Meu amigo, o cara é um fazedor de gols nato, poucos times tem um jogador que faz gol e querer que o cara vá pro banco é não entender nada de futebol, pelo amor de Deus, meu. Respeitosamente, eu discordo dele plenamente, tá? Respeitosamente. Eu acho que essa fala, você não entende nada de futebol porque você defende a saída do seu artilheiro, né? O artilheiro do ano, 24 gols. Mas, cara, você precisa entender o que está acontecendo no momento, os últimos jogos, a dificuldade que o Vasco está tendo de jogar para ele. Ah, mas então é culpa do time, não é culpa dele. Beleza, posso até concordar com você, mas você vai continuar batendo nessa tecla até quando? Até o time cair? Porque eu estava aqui falando com vocês que o Verratti nas últimas 8 partidas fez um gol. Não fez gol com bola rolando, né? Ele fez gol contra o Mirassol. Nos últimos 8 jogos ele não fez gol com bola rolando. 3 de pênalti. Não tira o mérito dele aqui. Tem que ser frio e ele pra guardar, pra cravar. Por exemplo, no jogo contra o Sport, 2-1, pressão, ele foi lá e fez. Então acho que o Verratti alivia muito ali a galera, por essa personalidade, numa cobrança de pênalti. Não sei se o Coutinho foge, o Ryan. Até acredito que os dois também têm qualidade pra bater e fazer. Mas é o Verratti que é o cobrador oficial, ele vai lá e crava. Mas a gente não pode depender de pênalti. E aí o Atenção Vascaínos hoje trouxe um número que é pior ainda. Nos últimos 15 jogos, ele fez 2 gols de bola rolando. Como é que a gente pode lembrar dos 2 gols? Que é o gol contra o Del Valle, um cruzamento do João Vitor no meio da rua, ele consegue testar, e o gol contra o Mirassol. Então não está produzindo. E aí, cara, entra outros fatores, que é a dificuldade que ele tem para associar, para jogar. Então assim, cara, o Verratti ficar no banco, principalmente no jogo contra o Flamengo, eu não consigo enxergar como absurdo. Não é um jogo para ele. É um jogo que o Vasco vai ficar sem bola, que o Vasco não vai conseguir levar essa bola até ele dentro da área. Então você pode sim segurar o Verratti em outros contextos também, em outros jogos também. E aí sim, você utilizar o Verratti num jogo que a gente pode potencializar ele. A bola vai chegar, a gente está conseguindo levar, o Vasco está com posse de bola, a gente precisa de uma presença diária. Jogo pro Verratti. Eu não acho nenhum absurdo, como ele disse aí, você não entende nada de bola. Na minha opinião, quem não entende nada de bola é que não entende esses números, o momento, o contexto, sabe? Isso é não entender nada de bola. Você não pode ficar agarrado somente a um número, porque, né, nos últimos jogos, 2 gols com bola rolando. Nos últimos 15 jogos. Vamos continuar dessa forma ou vamos tentar potencializar outros jogadores? Como o Nuno, que a gente entende que tem muito recurso, como o Coutinho, o próprio Ryan, e ali colocando o Andrés Gomes, né, para dar velocidade. Eu, sinceramente, né, eu vi aí o GE, a gente viu
né, o GE com a provável escalação, ele pode mexer no Nuno ou mexer no Verratti. E aí colocar o Andrés Gomes. Cara, acho muito difícil. Acho muito difícil o Diniz barrar o Verratti. Muito difícil. Mas é o certo a se fazer. É o mais lógico a se fazer. Se o Diniz não barrar o Verratti, eu sinceramente vou ficar assim bem desanimado com o trabalho dele. Porque a estratégia do jogo, ela é simples, ela tá desenhada. E eu não quero passar aqui a mensagem que vai dar certo. Mas ela tem que ser utilizada, ela tem que ser testada. Principalmente pela qualidade que o nosso adversário tem. Então o nosso adversário pressiona, sobe volante, sobe os atacantes, os meias marcam lá em cima, né, aquela pressão pós-perda. O Felipe Luiz utiliza muito isso, né, um conceito que ele gosta muito lá do Jorge Jesus. Os zagueiros também jogam ali na linha do meio campo. E a estratégia correta é você ter jogadores que possam atacar essa última linha. Isso é simples. Isso é simples. Claro que você tem outras estratégias para você fugir disso, que é ali a saída de bola, né, a qualidade técnica, aí você achar os espaços, né, e progredir. Mas isso é difícil. Isso é difícil. O Vasco não conseguiu fazer isso, por exemplo, contra o Botafogo, né, sempre buscando essa bola longa lá no Verratti, que com muita dificuldade para sustentar, para segurar e dar dinâmica à partida. Então a estratégia mais lógica, o que não quer dizer que vai dar certo, né, porque tudo pode acontecer numa partida de futebol, mas a estratégia correta é essa. Entendendo o nosso momento, entendendo a pressão que a gente está, a estratégia é essa. Qualquer coisa que fuja disso, pra mim, como eu disse no outro vídeo, beira o absurdo. Vou ficar bem desanimado com o trabalho do Fernando Diniz se amanhã eu não ver o ataque com Nuno, Ryan, Andrés Gomes e o Coutinho como meio armador. Sinceramente. Fui!